Muito bem, estamos de volta. Vamos, a partir de agora, trabalhar a materialização das contratações sustentáveis no Poder Judiciário. Vamos trazer o ato normativo próprio para os tribunais, que vai nortear a sua forma de agir quando virar serventuário da Justiça. Ok? Nós temos a Resolução 201 de 2015, criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Esta resolução traz a imposição das regras de contratação sustentáveis aos tribunais. Olha lá o nosso primeiro slide, que menciona, inclusive, os órgãos e conselhos obrigados a acatá-la. Artigo 3º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça 201 de 2015. Ele cita os órgãos que são obrigados a viabilizá-la. E vem lá a redação do artigo 3º e diz assim, aliás, é artigo 1º, tá? Peço desculpas, eu botei aí artigo 3º, cuidado, é artigo 1º, perdão, da resolução. Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos 1A a 7º do artigo 92 da Constituição Federal de 88, bem como nos demais conselhos, devem criar unidades ou núcleos socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o respectivo Plano de Logística Sustentável, PLS-PJ, Poder Judiciário. Quer dizer, então, ele está trazendo aquele mesmo plano de logística sustentável, só que agora acrescenta o PJ, do Poder Judiciário. Nós já chegamos a mencionar esse plano lá na aula 2, porque ele é criado pela ISIENES, Instruções Normativas do Ministério do Planejamento para o Executivo. Essa resolução foi lá, cortou e colou e está mandando o Judiciário também ter o seu plano de logística sustentável. Ok? Interessante no artigo 1º dessa resolução é que ele faz menção a todos os tribunais, menos um, o Supremo. Não sei se perceberam na leitura, olha lá, do inciso 1A, quer dizer, o 1 não está. Eu tenho o inciso 1, o inciso 1A, o inciso 2, 3, 4, até o 7º, ok? Então, o Supremo não foi citado. Mas o que nos interessa, já que você não está fazendo prova para o Supremo, e sim para o Tribunal Regional Federal de nossa segunda região, se você for no 92 de nossa Constituição da República, o Tribunal Regional Federal está lá. Então ele é obrigado a cumprir tal resolução. Olha lá o 92. São órgãos do Poder Judiciário. 1. Supremo Tribunal Federal, que não é citado. 1A, do 1A em diante vai. Conselho Nacional de Justiça. 2. Superior Tribunal de Justiça. Agora, 3. Tribunais Regionais Federais. Você está indo para um dos 5 tribunais regionais federais ou da segunda região, que está no 92, inciso 3º de nossa Constituição, citado no artigo 1º da Resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, o seu tribunal terá que criar todas essas regras de sustentabilidade em suas contratações. Ok? Agora, chama a sua atenção que o dispositivo menciona duas coisas. Volta lá no slide, por favor. Criar unidades ou núcleos socioambientais no tribunal em questão e implantar, olha lá, o Plano de Logística Sustentável, PLS-PJ. Então, são duas atribuições que o artigo 1º já está dando. Crie uma estrutura socioambiental no seu tribunal e, com essa estrutura, vá implementar o Plano de Logística Sustentável. Antes de avançar, eu queria lembrar que, apesar do Supremo não estar nesse artigo 1º da resolução, destaco aqui que o Supremo Tribunal Federal tem uma resolução própria sobre o assunto. Continuo alertando aí que o artigo 3º está citado erradamente, o artigo 1º, tá? O mesmo erro aqui do slide anterior, tá? Artigo 3º, na verdade, artigo 1º dessa resolução, que diz quais são os órgãos que terão que implementá-la, não consta o item 1, que é o Supremo. Olha, até repito aí, lá do item 1A ao 7º. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem sua resolução própria,
Isso é interessante mencionar, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça vem abaixo dele. Logo, as regras do Conselho Nacional de Justiça não podem impor ao Supremo a sua execução, perfeito? Por isso, o Supremo tem outra norma. A norma do Supremo é a Resolução 561 de 2015, que você não precisa estudar. Não consta no seu programa, mas você precisa saber. O Supremo também tem regras de sustentabilidade, porque isso pode gerar uma bela casca de banana do examinador. Olha, com base no artigo 1º da Resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que o Supremo lá não consta, e por isso não tem regras de sustentabilidade em suas contratações. Aí já está errado, porque ele tem regras de sustentabilidade numa resolução criada por ele mesmo. Porque amarrar o Supremo Tribunal Federal a alguma regra, só o Supremo Tribunal Federal pode criar essa regra. E o curioso, mais uma vez, que essa resolução ligada aí ao Supremo, joga lá no slide novamente, no Supremo, ela é cópia fiel da Resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e que é cópia fiel daquelas INs do Ministério do Planejamento. É impressionante. E chama atenção, olha aqui, nos considerando, o que é isso? Os atos administrativos, normativos, decreto, resolução, regimento, deliberação, costumam explicar por que foram feitos. E explicam isso antes do artigo 1º, num tal considerando, repetido várias vezes. Aqui, nessa resolução do Supremo, eu tenho 6 considerandos, explicando por que o Supremo criou regras de sustentabilidade. Nenhum deles faz referência à resolução do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça e esse não pode lhe impor regras. Por isso que o Supremo tem sua norma própria. Os demais tribunais, cumprindo o mandamento do Conselho Nacional de Justiça, têm que efetivar suas regras de sustentabilidade. E o fazem. Veja só o nosso slide em relação aos demais tribunais superiores. Olha só. Mais uma vez eu fui sair copiando o slide, né? E o artigo 3º ficou aí de novo colocado erradamente. O correto é artigo 1º, tá? O artigo 3º é o artigo de conceituação da resolução. Mas enfim, olha aí. Superior Tribunal de Justiça tem a sua portaria materializando as regras de sustentabilidade. O tribunal ali com C cedilha perdido, também peço desculpas, é a portaria 293/2012. O Tribunal Superior Eleitoral, você tem a resolução 23.474 de 2016. E olha, vem aí vários concursos para os tribunais eleitorais. Não sei se haverá uma área específica para vocês. Havendo, você vai passar a ter que estudar essa resolução, ok? Ato conjunto lá no Tribunal Superior do Trabalho, também ali o superior com O em vez de um P, ok? Que é o número 24 de 2014. E assim vai. Por quê? Porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça 201 de 2015 obriga tribunais, criem suas regras de sustentabilidade. Se organizem. É isso que ele está querendo. E essa organização que os tribunais terão que fazer começa pela criação de uma comissão gestora do plano de logística sustentável. Aí o tribunal vai começar a agir, ok? Olha só o que nos fala essa resolução no artigo 10 e seguintes do plano de logística sustentável do Poder Judiciário. Então, insisto, estou na resolução 201 de 2015, que você precisa ler. Está no programa, muitas questões sairão daqui. São 24 artigos, 25, porque o último entra em vigor na data da publicação, é super tradicional, 24 artigos, ok? O artigo 10 fala que o plano de logística sustentável é o instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos, execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade,
que objetivem a maior eficiência do gasto público e da gestão de processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão. Bonito, né? Bonito. Olha, isso pode ser perfeitamente uma alternativa. Alternativa A. Certo ou errado. Isso que o examinador brinca com essas redações, tá? Vamos falar dessa comissão, que é o que vai materializar esse plano de logística sustentável, é o artigo 12. Joga lá o nosso slide, por favor. Aliás, eu podia ter botado aí nesse slide a referência ao artigo 12 da resolução. Peço desculpas, ok? Mas você pode acrescentar aí ao lado desse slide que o que está escrito aí está no artigo 12 da resolução 201 de 2015, que diz assim: os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão, está mandando, deverão constituir comissão gestora de plano de logística sustentável /PJ, Poder Judiciário, composto por no mínimo 5 servidores, que serão designados pela alta administração, no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades ou núcleos socioambientais. Ok? Então é obrigatório. E mais, dos 5 integrantes que ele pede, 3 ele menciona de onde terão que vir. Outros 2 de onde ele quiser. E você, analista do TJ, pode ser um desses, pensados para essa comissão, para materializar a feitura. Certamente feitura já está feito, né? Mas para o aperfeiçoamento, monitoramento do plano de logística sustentável. Se o seu órgão ainda não tem, para a feitura, obviamente. Por isso, eu chamo a sua atenção para o parágrafo 1º desse artigo 12, pode voltar lá no slide, que elenca lá 3 órgãos que eu tenho que pensar servidores. Eu tenho que pensar servidores, olha lá, parágrafo 1º, a comissão gestora do plano de logística sustentável do Poder Judiciário será composta obrigatoriamente por um servidor da unidade ou núcleo socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da área de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário. Sempre terá alguém da área de licitações e contratos, área de compras. Por quê? Porque logística sustentável se viabiliza onde? Nas aquisições do poder público, na realização de licitações e contratos. Agora, lembro, quando você for para uma dessas comissões, você não vai receber nada além do seu vencimento. Normalmente, o que se trabalha aqui é aquela expressão já mencionada, o tal munus público. E agora até escrevi, joga lá no slide, olha lá, o munus público, que lá no decreto 7746, que começa toda essa brincadeira, você encontra no artigo 14 a seguinte redação perfeita para uma questão de concurso público. A participação na CISAP, no caso a CISAP, a Comissão Interministerial para a criação dessa logística sustentável, ok? Que é a comissão, olha, o CISAP está aqui, o nome completo da CISAP, que é a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, Poder Executivo, ok? Que é a essência para a materialização no nosso Poder Judiciário. Então, o 14 do decreto fala: a participação na CISAP é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Não remunerada. Então, você não vai ganhar nada mais, além de um obrigado, parabéns do chefão, por participar desta comissão. E olha, regra no serviço público. Quando você integra uma comissão, você não é liberado do ponto normal. Então, se sobre você existe um controle de produtividade e você tem metas a atingir, além de atingir essas metas, você concomitantemente vai participar dessas comissões. Comissão de coleta de lixo solidária, comissão gestora do plano de logística sustentável, ok? E se indicado pelo poder público, pela autoridade superior, tem que ir. Tem que ir, não tem jeito. Como eu lhe falei, ordem lícita se cumpre. Ordem lícita se cumpre, ok? Por isso, faço uma consideração. Joga lá o nosso próximo slide, por favor, sobre as comissões no serviço público. Olha, a sua formação é uma escolha discricionária da autoridade superior. Apesar de que aqui, dos 5 integrantes, eu tenho que pensar servidores de 3 órgãos. Mas certamente, nos 3 órgãos citados, eu não tenho só um servidor.
devo ter uns vários servidores em cada um desses órgãos. Qual deles vai ser pensado? É uma escolha discricionária do chefão. E chefão nos tribunais é o presidente do tribunal, pô. Não tenha dúvida disso, né? Ele, no exercício da função administrativa, nunca se esqueça disso, ok? O tribunal aqui não está julgando, ele está administrando. Então aqui tem hierarquia. Quem manda é o presidente, vice-presidente, corregedor e a demais estrutura criada para isso. Ele vai lá, pega um de cada um daqueles 3 órgãos e 2 de onde ele quiser e forma essa comissão gestora para o plano de logística sustentável. Ok? Agora, volto a insistir, olha lá, regra sem verba indenizatória. Aqui está o nome correto, né? Verba indenizatória. Isso é matéria para o seu estudo em direito administrativo, né? O estudo do servidor público. Então, eu lembro rapidamente, mas para que você use sempre a expressão adequada, fique atento na expressão utilizada pelo examinador. Servidor não tem salário, não é isso? Servidor tem remuneração. Também usada como sinônimo vencimentos no plural. 2 parcelas formam esse vencimentos, ou remuneração. O vencimento no singular. É o vencimento básico, aquele que sai lá na folha dirigida, você ficou todo nervoso para fazer esse concurso, ok? Mas fique mais ainda. Por quê? Porque além desse vencimento, você ainda vai ter vantagens pecuniárias. E aí, meus amigos, o que não falta são vantagens pecuniárias, ok? E essas são as verbas que a gente chama de indenizatórias. Então, aqui você tem adicional, gratificação e várias outras. Muitos pensam que tem aqui uma gratificação por participar de comissão. Até deveria, né? Tô tendo mais trabalho, pô. É só acúmulo de função. Penso que até deveria, mas não tem. Não tem. É o tal munus público. Não há verba indenizatória para somar ao vencimento no final do mês. Ok? Não tem. Isso porque você vai ser serventuário. Se você fosse magistrado, meu amigo, aí o que não falta são verbas indenizatórias. Auxílio mocassim, auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio creche, auxílio universidade, auxílio segundo grau, ok? Aí tem de tudo, ok? Tem aquela do moradia, auxílio moradia, o cara com casa própria tem auxílio moradia, sensacional, ok? Mas eles são vitalícios, você vai ser servidor estável do tribunal. E aí normalmente o negócio é mais radical, não é tão comum assim. Apesar que o funcionalismo dos tribunais estão na casta, né? Tem sim suas vantagens pecuniárias, não tanto quanto o magistrado, mas tem bastante vantagem pecuniária. Mas participar de comissão, tem não, tá? Participar de comissão não tem, tá? Volta lá no slide para a gente fechar esse comentário da comissão. Olha lá, é inerente à sua atribuição do cargo participar de comissões para a realização de atividades do interesse do serviço público que você ingressa. Insisto sempre, no final do edital do seu concurso público, tem lá as devidas funções que cada um deles irá realizar. E regra geral, além da função específica, está lá o bom andamento da administração, a melhor gestão possível, quer dizer, aí já é uma informação bem ampla, e participar de comissões para viabilizar a boa gestão no tribunal é inerente à função de analista, inerente à função de técnico, ou o nome que venha a ter a função do serventuário da justiça. Então, ao chegar lá, nada impede que você possa ser pensado para uma dessas comissões. Como você pode gostar da matéria e querer participar. Procurar o órgão específico, núcleo ambiental lá do tribunal e falar, olha, eu quero participar, viu? Próxima comissão aí, estou doido para ajudar, essa matéria me interessa muito e tal. É isso, ok? Mas vai estar caçando trabalho, tá? Bom lembrar isso. E que bom, que legal, né? O cara motivado, a fim de trabalhar. Espero que seja essa exatamente o que esteja atingindo você nesse objetivo deste concurso público. Por quê? Porque para o país vai ser ótimo, diga-se de passagem.
ok? Então, está aí a ideia básica da criação desta comissão. Comissão para gestão do plano de logística sustentável. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá. O que essa comissão vai fazer? Qual é o papel da comissão? O que cabe a esta comissão realizar? Olha, nós temos um slide igualzinho do Ministério do Planejamento, que foi o que eu usei no segundo encontro. E estou reproduzindo agora, mas com base na resolução do Conselho Nacional de Justiça. E você não vai sentir diferença nenhuma, só referência normativa. Joga lá o slide, olha só. A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário. Artigo 12 de nossa resolução do Conselho Nacional de Justiça. O artigo 12 vai elencar as suas atribuições, ok? As atribuições. Ele fala no artigo 12 da formação, ok? Fala da criação desse plano, tá? E fala das suas atribuições no artigo 14. Opa, então peraí, errei mais um artigo aí, peço desculpas, ok? Aí tá artigo 12º, nem existe 12º, né? Você traz apenas até o artigo 9º. Do 9º para frente é 10, 11, 12, ok? Então, você vai achar a atribuição do plano plano de logística sustentável no 14. Vamos ler? Olha o 14 que nos fala. O plano de logística sustentável do Poder Judiciário deverá conter, no mínimo, então, o que vai conter esse plano, tá? O que vai conter esse plano de logística sustentável, que essa comissão vai elaborar, monitorar, avaliar e revisar, ok? Essa é uma atribuição que cabe à comissão. E ao elaborar, eu vou para o artigo 14, ok? Mas, na verdade, essa sequência que você tem, elaborar, monitorar, avaliar e revisar, realmente está no artigo 12, tá? Parágrafo 2º, agora que eu entendi o meu erro, eu devo ter botado o parágrafo 2º, ok? E misturei com o artigo 12, tá? Então, é artigo 12 sim, vírgula, parágrafo 2º, atribuições dessa comissão, que diz lá, o parágrafo 2º do 12 diz, a comissão gestora terá a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o plano de logística sustentável do Poder Judiciário do seu órgão. Igualzinho o artigo que nós temos lá nas INs do Ministério do Planejamento. E ao elaborar, ela terá que se preocupar com o conteúdo. E olha aí, no nosso slide seguinte, o conteúdo, agora sim, artigo 14 da nossa resolução. Isso aí eu mantive até a referência lá do Ministério do Planejamento. Olha aí, a IN número 10 de 2012, artigo 5º, que mencionamos no segundo encontro. É cortado e colado e vira artigo 14 da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Vamos ler agora o 14, então? Pode acompanhar aí pelo slide, tá? Olha lá. Plano de logística sustentável deverá conter, no mínimo, relatório consolidado do inventário de bens materiais do órgão, com identificação dos itens nos quais foram inseridos critérios de sustentabilidade, quando de sua aquisição. Então, basicamente, é o que eu tenho lá no Ministério do Planejamento. Aqui há uma pequena, uma sutil, né, mudança na redação, mas é o contexto aí do item 1, a atualização do inventário de bens e materiais identificando os similares de menor impacto ambiental para substituição. Item 2 do artigo 14, práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços. Aí não muda nada, né? A redação é rigorosamente a mesma. Olha aqui, alerto, o que está nesse slide, eu peguei a instrução normativa número 10 de 2012. O conteúdo eu não mudei, para você perceber como eles cortam e colam. Por isso que eu mencionei, o item 1 tem uma sutil diferença, mas os outros, rigorosamente a mesma redação. O que eu mudei nesse slide aí foi apenas mencionar, ali no quadro em vermelho, a presença da nossa resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. E o número do artigo 14, tá? Que é a cópia do artigo 5º lá da IN do Ministério do Planejamento.
Olha o item 3, a redação é a mesma do item 3 também. Olha lá, responsabilidades, metodologia de implantação, avaliação do plano e monitoramento dos dados. E fecha no item 4, ações de divulgação, sensibilização e capacitação. Ok? Quer dizer, então é exatamente o que eu vou ter no Executivo, eu vou ter no Judiciário. E o Supremo fez a mesma coisa para ele, o mesmo contexto. Volto a insistir, é tudo cortar e colar. Tá? Na nossa prova, a norma mais importante é essa, por isso que agora, no terceiro encontro, nós estamos dando ênfase a essa Resolução 201 de 2015, ok? Muito bem, então a comissão gestora, como principal atribuição, vai criar esse plano de logística sustentável que já existe no tribunal. Então você, ao assinar o seu termo de posse, já encontrará implementado esse plano. Caso você venha a ser nomeado para essa comissão, volta lá no slide anterior, você vai entrar então ali, monitorar, avaliar e revisar esse plano de logística sustentável. E tem data para isso, prazo para fazer isso, a gente já vai mencionar. E lembro sempre, prazo, meu irmão, examinador adora múltipla escolha com lapso temporal, que é a coisa mais fácil para fazer, ok? Múltipla escolha com lapso temporal, fica fácil fazer, horrível para responder, né? Porque você vai ter que decorar qual é tal prazo. Ok? Quer dizer, então, a gente vai chamar atenção já já para esse lapso temporal. Muito bem. Na nossa resolução, caminhando aí para fechar esse bloco, o artigo 18 nos traz uma informação muito importante que nos leva ao direito administrativo. Joga lá o nosso slide. O artigo 18 da Resolução 201 de 2015 fala: o plano de logística sustentável do Poder Judiciário deverá ser formalizado em processo administrativo. Opa, por isso que eu estou falando. O que nós temos aqui, olha que está em vermelho aí no slide. O Poder Judiciário exerce uma função administrativa ao materializar todas essas regras da política sustentável em suas contratações. Por isso, ele vai materializar todos esses planos em um processo administrativo, que vai orientar um outro processo administrativo. Qual? O de licitações, que também tem lá, todo separado no setor de licitações e contratos, o setor de compras e aquisições, né? Processos administrativos de licitação e contratos, com aquela fase interna, estão lembrados? Com aquela fase externa. Tudo isso devidamente assentado e guardado lá no órgão público que está licitando. Então eu vou ter processos operativos para criar o plano de logística sustentável. E eu vou ter processos operativos para materializá-lo nas licitações e contratos. Ok? E aí, nosso estudo vai para a lei de processo administrativo. Pô. Fundamental. E vou mais além. Se você for no programa de direito administrativo, o programa geral, hein? Aquele que fala de conhecimentos gerais, válido para a sua prova. Ele expressamente coloca lá, processo administrativo, Lei 9784 de 99. Ok? Volta lá no nosso slide, olha aí, ele é citado, processo administrativo, o quadro em azul aí, olha lá, processo administrativo, Lei 9784 de 99. E o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei federal que regulamenta o processo administrativo cita expressamente o Poder Judiciário. Quer dizer, olha o elo da nossa matéria. Vamos lá buscar na Lei 9784 de 99 a menção referente à sua aplicação ao Poder Judiciário. A Lei Geral de Processo Administrativo, no parágrafo 1º do artigo 1º, diz assim: os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Então, plano de logística sustentável, licitações verdes,
é uma função administrativa realizada pelo tribunal. Por isso eu vou aplicar a 9784 de 99. Ok? E essa lei que a gente analisa no próximo bloco.